Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nosso Deus é maravilhoso, como Ele é paciente, como Ele é misericordioso. Pela bondade do Senhor nosso Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente desta casa de oração e adoração, Ministério Urim e Tumim. É um grande prazer, é um grande gozo no Espírito de Deus poder voltar a mais uma semana com o nosso propósito de oração ao meio-dia. Espero que todos tenham aproveitado bem o seu final de semana e o seu primeiro dia da semana, que é o domingo. Às vezes a gente se confunde um pouco com a segunda-feira. Eu espero que tenha dado tudo certo para vocês em Cristo Jesus. E fico feliz de poder retornar e de poder estar neste cumprimento desta semana, onde ficaremos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, com o nosso propósito de oração do meio-dia. Louvado seja Deus. Que bom tê-los aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos para a nossa saudação e vamos também para a oração para a glória de Deus. Dá tempo para convidar os amigos, para compartilhar essa live, essa transmissão, e dá tempo também para você comentar na sala de bate-papo, ou no próprio comentário, para que possamos tomar nota dos seus nomes e estarmos a orar pela fé em Cristo Jesus. Fiquem à vontade, para a glória de Deus, façam de acordo com a vossa fé e que todos possam não apenas dar ouvidos à palavra do Senhor, mas a obedecê-la, logo colocá-la em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que estiveram conosco na última sexta-feira, onde ali realizamos o 10º dia do nosso propósito de oração. Foram elas, irmãs Ivanice Gomes, Aninha Moraes, Maria Valentina, Kátia Rodrigues, Ana Lúcia Martins e a irmã Fátima Moura. Deus abençoe as minhas irmãs pelo esforço, pela dedicação, pela lealdade e por todo o desempenho que vocês têm tido, não apenas em estarem conosco numa live como essas, mas nos trazerem nomes para serem relacionados à nossa folhinha de oração. E, aliás, essa semana ela já vai ser compartilhada, para que todos aqueles possam também estarem dando testemunho da graça de Deus nesse ministério e podermos, juntamente com a Igreja do Senhor, orarmos uns pelos outros. Louvado seja Deus por suas vidas, vocês todos que participam e que estão sempre de forma ativa aqui no ministério, no canal e nas redes sociais deste ministério. Bom, eu ia me esquecendo, né? Hoje é o dia de número 11, 11º dia. Louvado seja Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma saudação que confesso que me deixou um pouco aliviado, que me deixou feliz, que me deixou bastante satisfeito. Quem está acompanhando o ministério sabe que geralmente nos dias de sexta e sábado, e posso até dizer que na quinta-feira também, são os dias que ficam mais corridos para mim. E foi por isso que tomamos a decisão de ficar de segunda a sexta no propósito do meio-dia. E durante esses dias que são corridos demais para mim, eu costumo continuar fazendo as orações, como também me dedicando à leitura da palavra do Senhor. E não é que Deus muda, não, Deus é imutável. Mas querendo ou não, igreja, às vezes nós deixamos um pouco a desejar em meio à correria do dia a dia. Por mais que venhamos a nos dedicar ao momento de oração, a uma dedicação à leitura da palavra do Senhor, em detrimento da correria, digo mais uma vez, a gente acaba meio que fazendo, não vou dizer de qualquer jeito, mas não é a mesma coisa. Pelo menos para mim, não é a mesma coisa. E quando eu chego no domingo, quando eu vou à igreja, quando eu vou à casa do Senhor para orar, para estar a ler a palavra, inclusive para buscar uma palavra, como estamos fazendo nesse momento agora aqui no propósito de oração, eu fico muito apreensivo, porque é como se eu estivesse há séculos longe da presença do Senhor. É como se eu já estivesse há muitos anos sem falar com Deus. É incrível, são apenas 3 dias de correria na semana, bem frenéticos, bem exaustos,
mas para mim é uma eternidade. Parece que demora muito a passar. E aí eu fico muito sedento, muito desejoso de estar na presença do Senhor quando eu venho no domingo para a igreja. E estando aqui hoje na igreja, na congregação, né? Eu estou fazendo a gravação no domingo, você está me vendo aí na segunda-feira, ao vivo para a glória de Deus, porque eu estou aí contigo nos comentários. Eu vim com aquele desejo sincero de sentir a presença do Senhor. Foi o que eu mais pedi na minha oração. Eu não me lembrei muito das minhas dificuldades, não me lembrei muito da dificuldade dos outros, confesso a vocês, mas eu estava com um desejo muito grande de sentir a presença do Senhor. E senti. Pela fé, senti a presença do Senhor, a presença e a unção do seu Espírito Santo. Mas aí quando eu cheguei no momento de ler a palavra, algo aconteceu. Eu estou na leitura do livro de 1 Samuel e nesse domingo eu fiz a leitura dos capítulos 4, 5 e 6. Eu estou um pouquinho adiantado do nosso propósito de leitura bíblica anual, mas continue acompanhando em nome de Jesus. Então nessa leitura particular que eu faço, eu me deparei com aquela situação dos dias de Eli. Lembra do sumo sacerdote Eli, onde seus filhos Ofni e Finéias não estavam honrando a Deus nos sacrifícios e trazendo imoralidade sexual para o santuário? Pois é, Deus inclusive usou o menino, o profeta Samuel, para profetizar a respeito da ruína da família daquele sumo sacerdote. Louvado seja Deus. E num dia em que os filisteus se levantaram contra Israel, acamparam contra Israel, a batalha foi muito sangrenta. E nesse dia morreram muitos israelitas. E os israelitas ficaram se perguntando por que o Senhor havia permitido tal desgraça. Foram quando tiveram a ideia de irem buscar a Arca da Aliança. Louvado seja Deus. E todos sabem que a Arca da Aliança simboliza a presença do Senhor, a Shekinah de Deus. Então, quando a Arca da Aliança chegou ao acampamento dos israelitas, houve um grande alvoroço, ao ponto de estremecer a terra, diz o texto sagrado. E em que os filisteus ficaram realmente com medo e disseram: ai de nós, os deuses estão no acampamento israelita. Os mesmos deuses que fizeram aquelas maravilhas no Egito estão aqui para lutar contra nós. E aí eles disseram: coragem, filisteus, sejam homens. Enfim, o fato é que mesmo a Arca da Aliança estando ali no meio daquele lugar, os filisteus prevaleceram, derrotaram os israelitas. Ofni e Finéias acabaram mortos, como cumpriu-se então a palavra do Senhor ao seu servo, o sumo sacerdote. E o pior, a Arca de Deus fora capturada, fora roubada pelos filisteus. Diante daquela má notícia, Eli acabou falecendo, como também outras situações acabaram ocorrendo para que fosse um dia de grande desgraça para Israel. E aí aconteceu algo curioso. Quando os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram para o seu território, começou a acontecer algumas pragas, algumas situações em que os filisteus estavam feridos. E aí eu fiquei pensando, sabe, igreja, como lidar com a questão que envolve a presença do Senhor? Quem poderá servir ao Senhor? Porque depois de todas essas coisas, os filisteus mandaram a arca de volta, inclusive ofereceram um sacrifício pela culpa e tudo mais. Você pode ler isso lá em 1 Samuel capítulos 4, 5 e 6. Quando a arca volta para uma região israelita, algumas pessoas que ousaram abrir a arca também morreram. E aí ficaram a se perguntar: poxa, quem terá condições de servir a esse Deus Santo? Então, diante dessa leitura, eu fiquei um pouco pasmo, um pouco assustado, porque eu acabara de orar pedindo a Deus a sua presença. Eu acabara de pedir a Deus que Ele estivesse presente na minha vida, que era tudo o que eu queria naquele momento. E não apenas naquele momento, mas para todo sempre na minha vida. Foi aí quando eu avancei para o Novo Testamento, eu me deparei com João capítulo 15, onde Jesus Cristo dá a seguinte palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? O texto é maravilhoso, em nome de Jesus. Leia com calma, reflita, medite e ore na presença do Senhor. E aí, mediante essa leitura do Evangelho de João, o meu coração ficou mais aliviado. Não que eu me julgue alguém especial que sirva ao Senhor com excelência, mas em saber que Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele é fiel ao que Ele se obriga. E por isso Ele diz que o único ramo que será lançado fora, que será queimado, é aquele que não dá fruto. Por isso, igreja, venhamos a nos perguntar: de que vale a presença do Senhor? De que vale um grande milagre? Do que vale Deus ouvir nossas orações, os nossos pedidos de orações, se nós não honramos com as nossas vidas? Eu não sei qual é a área da tua vida que Deus quer te usar, onde Ele quer que você dê frutos, mas o fato é que se Ele encontrar algum ramo enxertado nele que não esteja dando fruto, Ele vai lançá-lo fora. Mas também há uma palavra de bastante encorajamento, porque Ele diz que, estando em mim não dá fruto, Ele corta. Mas Ele também diz, e todo aquele que dá fruto, Ele poda. E quando Ele poda, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes traz alguns sentimentos que ficamos em meio ao medo, à desconfiança, à dúvida. Mas a verdade é que o mestre, o grande agricultor, ele sabe o que está fazendo. E sim, não deixe de anelar, desejar a presença do Senhor. Não tenha medo, não tenha receios de estar na presença do Senhor pensando, eu não sou capaz de servi-lo. Eu não sou capaz de estar de acordo com a sua palavra. Porque tem um detalhe. O sacerdote Eli e seus filhos, além de estarem, como posso dizer, inclinados para aquilo que era mal, havia também outra situação deles. O sumo sacerdote tinha que fazer sacrifícios por si mesmo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus Cristo não precisa fazer mais isso. Ele fora o sacrifício perfeito. E Ele agora é, para todo sempre, sumo sacerdote. Então, quanto à questão que envolve santidade, plenitude, glória, estamos em paz, porque o nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Ele venceu o grande desafio entre a vida e a morte, em servir a Deus, o mundo ou o diabo. Ele venceu. E Ele, na autoridade que há em seu nome, nos dá condições, nos dá o seu Espírito, que inclusive é o que traz o Evangelho segundo João, no capítulo 15, no finalzinho que diz: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então veja, não temos o que temer. Nós somos agora sacerdotes de Deus, somos príncipes e princesas do Senhor, somos sacerdócio real, reis e rainhas, somos um povo escolhido de Deus. E fiquemos tranquilos quanto a isso, porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo nos ensina exatamente o que devemos fazer, o que devemos falar. Então não tema. Nesse momento você tem que ser um pouco filisteu. Seja forte, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Louvado seja Deus. É verdade, o nosso Deus é santo. Quem pode servi-lo? Quem pode se apresentar ao Senhor? Quem pode dizer que é amigo de Deus? Mas Ele diz também no Evangelho: já não chamo servos, porque o servo
não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Que coisa linda, né? E aí passou o medo, passou a angústia. Eu estou à vontade na presença do Senhor. Espero também que você esteja à vontade em Cristo Jesus. Sim, você deve temer e tremer diante do nome que está sobre todo nome, mas não deve ficar numa situação em que você possa se sentir incapaz ou impossibilitado, falando melhor, de poder estar na sua presença. A questão aqui não é que estamos na sua presença, Ele está conosco. Isso aqui é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso estar na sua presença, Ele está sempre conosco. E aí devemos honrá-lo. Devemos fazer diferente como que fez Ofni e Finéias e tantos outros que decepcionaram o Senhor Jesus. Infelizmente, eles são aquele tipo de ramo que será jogado fora, que seca e só presta para uma coisa, igreja: para atear fogo. Então, venhamos a honrar a Deus com as nossas vidas e honrá-lo pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu testemunho no meio de nós. Oremos em Cristo Jesus. Pai amado e Deus querido, santo e maravilhoso Deus, que palavra abençoada, Pai. Que palavra de consolo, que palavra que tanto refrigera a nossa alma. Ah, Pai, tudo que queremos, tudo que desejamos é estar na Tua presença. Mas de vez em quando nos sentimos tão pequenos, até em virtude das muitas lutas, das muitas situações que nos causam problemas. Nos sentimos falhos, nos sentimos como pecadores. Mas graças a Ti, Pai, pelo sumo sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Ti pelo Santo Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o conselheiro, que dá testemunho do próprio Deus em nossas vidas. Isso é lindo, Pai. Isso é maravilhoso. A gente gasta tanta saliva dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença, quando na verdade o Senhor sempre está aqui. Não é à toa que os profetas o chamaram de Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Pai, por Tu ser conosco. Obrigado por fazermos parte da videira verdadeira. E continua podando, Pai. Continua fazendo o que for preciso para que todos nós continuemos a dar frutos no Teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o meu irmão e a minha irmã, com o seu pedido de oração, com a sua participação, está dizendo: sim, eu quero fazer parte da videira verdadeira. Eu quero ser enxertado na árvore da vida eterna. Então que assim seja. Que o meu irmão e minha irmã saiba suportar as dificuldades. Que o meu irmão e minha irmã se saia bem em todos os desafios da vida. E quando chegar ao bom lugar, onde gerará testemunhos, que o mesmo te honre, que o mesmo dê frutos, que o mesmo seja luz para outras vidas, que seja sal nessa terra, assim como é o desejo e assim como está escrito na Tua palavra. Que assim seja, Pai. Oramos e Te agradecemos sempre por tudo e por todos pela fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você já pode respirar aliviado, tá bom? Em nome de Jesus, Deus é conosco, tá bom? Deus é maravilhoso, Deus é santo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muito obrigado a todos que compareceram nesta sala de oração. Eu estou aqui num domingo fazendo essa gravação, mas já é segunda-feira aí para você. E eu desejo que você tenha uma linda semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que você dê muito fruto para a glória de Deus, que você esteja sensível ao Espírito do Senhor para testemunhar o seu reino e a sua justiça. Amanhã, se Deus quiser, na terça-feira a gente volta com mais um propósito do meio-dia, a oração do meio-dia, com aquela saudação que vem do coração de Jesus. Louvado seja Deus. Continue convidando, continue compartilhando, curtindo, comentando. Ajude-nos a proclamar a palavra da salvação. Abra sua mão, receba a bênção de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Depois você fecha com fé e glorifica o nome do Altíssimo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto, te dando a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fecha a sua mão, dá aquele brado de vitória, glorifica a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, e dê muitos frutos para a glória de Deus. Em Cristo Jesus nós agradecemos a Deus pela vida de todos e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser, com mais um propósito de oração ao meio-dia. Amém.